A paz do Senhor, sou o diácono Luciano Carrilho. Seja muito bem-vindo a mais um subsídio das lições bíblicas da CPAD. Ficamos felizes em ter você conosco novamente. Você está chegando pela primeira vez no nosso canal EBD Inteligência Artificial. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever. Neste segundo trimestre de 2023, estamos estudando o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Nesta lição número 10, que será ministrada nas congregações em 4 de junho de 2023, terá como título Quando os pais sepultam seus filhos. Desejamos a todos uma excelente aula e que este subsídio possa contribuir para o fortalecimento dos laços familiares e a superação dos desafios que se apresentam em nosso dia a dia. Queridos irmãos em Cristo, o patriarca Jó era um homem próspero. Tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era uma mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre sua casa. Nesta lição, número 10, estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana. E, ao mesmo tempo, meus irmãos, como podemos encontrar na Bíblia a palavra de Deus consolo diante de um quadro tão difícil? Queridos irmãos, faremos agora a leitura do texto áureo da lição 10. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9. A verdade prática da lição diz o seguinte: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Queridos irmãos em Cristo, a lição tem 3 pontos. O primeiro ponto da lição diz o seguinte: a família de Jó. Neste ponto, nós vamos estudar que Jó era um homem bem-sucedido, era um homem casado, tinha muitos filhos. Em todas as áreas, o patriarca Jó, ele era próspero. No segundo ponto da lição, lidando com a morte dentro da família, nós vamos estudar que Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte de seus filhos e tiveram que viver esse momento de dor. E o terceiro ponto, os cristãos e o luto, nós vamos estudar que no período do luto, o cristão não deve culpar a Deus, mas em Cristo manter viva a sua esperança. Faremos agora a abordagem dos tópicos e subtópicos da lição. O primeiro ponto da lição, ou tópico, como você quiser chamar, a família de Jó. Primeiro subtópico, quem era Jó? Segundo a Bíblia, Jó é mais conhecido, meus irmãos, por sua história de fé e perseverança em meio ao sofrimento. Observando que Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. De acordo com várias pesquisas bíblicas e arqueológicas, acredita-se que Jó viveu entre os séculos 25 e 28 a.C., um período anterior ao de Moisés e Abraão. Isso se alinha com várias perspectivas de estudiosos bíblicos que colocam a vida de Jó durante o período patriarcal ou possivelmente antes. Segundo nos informa a Bíblia, naquele tempo a longevidade humana era maior do que a atual, explicando por que Jó viveu 140 anos, conforme registrado em Jó 42:16. Este conceito de longevidade prolongada é comum no Antigo Testamento, especialmente nos livros de Gênesis e Êxodo. O texto também indica que Jó nasceu depois do dilúvio, como afirmado em Jó 22:16. Este versículo faz parte
de um discurso de Elifaz, um dos amigos de Jó, que menciona brevemente o dilúvio como um exemplo de julgamento divino. Além disso, meus irmãos, sabemos que Jó era um homem muito rico e muito próspero, conforme descrito em Jó 1:3, 42, verso 12. No entanto, meus irmãos, a riqueza de Jó não é o seu único destaque. Ele também é descrito como um homem de caráter santo, conforme atestado por Deus em Jó 1 e o verso 8. Jó também é descrito como um homem sincero, um homem reto, justo e um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Portanto, meus irmãos, a história de Jó nos desafia a ser pessoas de integridade e retidão, independente de nossas circunstâncias externas, seja rico, seja pobre, saudável, doente, a maneira como vivemos nossa vida e a maneira como respondemos ao sofrimento dizem muito sobre nosso caráter e a nossa fé. Por isso, meus irmãos, como Jó, devemos buscar ser pessoas que honram a Deus em todas as suas circunstâncias. Faremos agora o segundo subtópico que fala sobre a esposa de Jó. A história de Jó é trágica e desafiadora, como nós podemos observar na leitura da Bíblia. Como Jó, meus irmãos, ela também perdeu todos os seus bens e seus filhos, e ainda teve que lidar com a condição física terrível do seu marido, que estava coberto de feridas purulentas. Apesar desses desafios, ela permaneceu com Jó, cumprindo seu papel de esposa e não abandonando o patriarca em sua hora de necessidade. No entanto, queridos irmãos, ao contrário de Jó, a esposa de Jó parece perder a paciência do sofrimento diante do sofrimento do seu marido. Seu desespero afetou sua fé, levando ela a sugerir que Jó amaldiçoasse a Deus e morresse, conforme Jó 2, verso 9. Este é um dos poucos diálogos, que a gente observa atribuídos à esposa de Jó na Bíblia. E, infelizmente, é muitas vezes lembrado negativamente. Apesar da proposta desesperada de sua esposa, Jó se recusou a amaldiçoar a Deus. Em vez disso, ele suportou seu sofrimento até que Deus restaurasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. Imagine, meus irmãos, em uma situação em que você vê um ente querido sofrer e você se sentir impotente para ajudar aquela pessoa, como foi o caso da esposa de Jó. Você pode se sentir desesperado e até mesmo questionar a bondade de Deus. No entanto, ao contrário dela, meus irmãos, você deve escolher manter sua fé em Deus, mesmo no meio do sofrimento. A história da esposa de Jó é um lembrete de como o sofrimento pode nos levar a questionar a fé em Deus. Ela nos desafia a manter nossa fé, mesmo quando a vida é difícil e o sofrimento parece esmagador. Além disso, nos ensina que, mesmo quando a gente falha e questionamos a Deus, Ele ainda é fiel e Ele é capaz de transformar o mal em bênção, como fez com Jó. Vamos agora entrar no terceiro subtópico, os filhos de Jó. Queridos irmãos em Cristo, o livro de Jó apresenta os filhos de Jó como pessoas que gostavam de banquetes e festividades. Jó 1 e verso 4. Apesar de não ter informações específicas sobre a moralidade ou retidão dos seus filhos, o fato de Jó se preocupar constantemente com a vida espiritual deles sugere que ele temia que eles pudessem pecar em seus corações durante suas festividades. E por isso Jó é retratado como um pai atencioso, um pai piedoso, que constantemente, meus irmãos, fazia sacrifícios e orava em favor dos seus filhos. Ele se preocupava com o bem-estar espiritual de seus filhos e tomava medidas proativas para interceder por eles,
conforme Jó 1 e o verso 5. Isso demonstra a fé e a devoção de Jó a Deus e seu amor profundo e preocupação pelos seus filhos. Essa atitude de Jó em relação a seus filhos, meus irmãos, serve como um exemplo para todos os pais. Eu, você, que somos pais. Mostra a importância de orar continuamente por nossos filhos e também de interceder por eles diante de Deus. Isso ilustra a importância de ter zelo pelo bem-estar espiritual dos nossos filhos, assim como pelo bem-estar físico, emocional, independente, meus irmãos, de que nossos filhos possam fazer. Nossa responsabilidade é continuar orando por eles e também orientando eles na fé. Queridos irmãos em Cristo, entraremos agora no segundo ponto da lição, que fala sobre lidando com a morte dentro da família. Primeiro subtópico: Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Muito bem, meus irmãos, vamos começar analisando o livro de Jó. O livro de Jó trata de questões profundas sobre a dor e o sofrimento humano. Nas passagens dos versículos 18 e 19 do capítulo 1, fala sobre a calamidade que caiu sobre a família de Jó. Uma grande tempestade destruiu a casa onde todos os seus filhos estavam se divertindo, matando todos eles. Jó 1, 18 e 19 diz o seguinte: Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do teu irmão primogênito, de repente um grande vento veio do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para trazer-te a notícia. Aqui, meus irmãos, vemos uma clara manifestação sobre a morte e a maldição do pecado. Lá em Gênesis, aprendemos que a morte entrou no mundo como resultado do pecado de Adão e de Eva. Gênesis verso 3, capítulo 3. Portanto, meus irmãos, a morte, assim como vemos na história de Jó, é uma consequência trágica do pecado. No entanto, essa não é a última palavra sobre a morte. A carta que Paulo escreveu aos Coríntios traz uma poderosa mensagem de testemunho de esperança. Lá em 1 Coríntios 15, capítulo, versículo 55, versículo 56. Paulo escrevendo, ele diz: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aqui, meus irmãos, Paulo faz uma declaração bastante ousada. Através de Cristo, a morte foi derrotada. Isso se alinha perfeitamente com o que Jesus ensina lá em João 5,24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Estes versículos, meus irmãos, nos lembram da esperança cristã na ressurreição. Sim, a morte é uma realidade. Todos nós vamos ter que descer à sepultura neste mundo, mas por meio da fé em Cristo podemos esperar uma vida futura que vai além da morte. Aqui nós abrimos uma ressalva: aqueles que forem arrebatados em vida não vão passar pela morte, né? Imagine, meus irmãos, se você fosse diagnosticado com uma doença terminal. É uma situação terrível, né? E que provoca muito medo no ser humano. No entanto, meus irmãos, como cristão, você tem uma esperança que vai além deste mundo, mesmo diante da morte. Você pode ter confiança na promessa, né, que Jesus fez lá em João 5,24. Assim como Jó, você pode enfrentar a adversidade sabendo que Deus tem um propósito maior, mesmo em meio ao sofrimento. Este é um lembrete importante para cada um de nós, viver nossas vidas conscientes de nossa própria mortalidade.
mas também com esperança da ressurreição através de Cristo. Devemos aproveitar cada dia e viver de uma maneira que honre a Deus, sabendo que, através da fé em Cristo, a morte não é o fim, mas o início de uma vida eterna com Ele. Segundo subtópico, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Iniciando com a referência a Jó, no capítulo 1, versículo 1 ao 5, o texto descreve Jó como um homem reto e íntegro, que temia a Deus e se desviava do mal. Ele era um pai de 7 filhos e 3 filhas, e era muito próspero. Jó regularmente oferecia sacrifícios a Deus em nome dos seus filhos, evidenciando seu profundo compromisso com a fé e a família. A partir dessa descrição, meus irmãos, podemos concluir que Jó tinha uma família feliz e próspera. A situação muda drasticamente quando Satanás desafia a fé de Jó. E Deus permite que Satanás teste Jó. A perda devastadora de seus filhos, conforme está escrito em Jó 1, versículo 13 ao 18, é a subsequente adversidade que Jó enfrenta, conforme está detalhado em Jó 2, 1 ao 6. Transformam radicalmente a vida próspera e feliz que Jó desfrutava. Há uma tremenda reviravolta na vida de Jó e de sua família. O texto ele menciona que a Bíblia não descreve o sepultamento dos filhos de Jó, mas é razoável supor que tal evento tenha ocorrido, como é comum em todas as culturas em resposta à morte. O impacto emocional da perda de todos os seus filhos certamente teria sido, meus irmãos, profundo e doloroso para Jó e sua esposa, resultando em intensa tristeza e luto. O texto também fornece, lá em Eclesiastes 3, versículo 4, que diz assim: há tempo de chorar, e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Esta é uma expressão do fato de que a vida tem uma variedade de estações, algumas de alegria, outras de tristeza. Para Jó e sua esposa, esta era definitivamente uma temporada de muito choro, de muita tristeza. Pense no caso. Pense em um momento em que você passou por um luto profundo. Eu não sei se você já passou por isso, mas para quem já passou sabe como é difícil. Talvez a perda de um ente querido ou de um amigo próximo. As emoções que você sentiu, a tristeza profunda, são semelhantes ao que Jó e sua esposa teriam experimentado. Há momentos, meus irmãos, em nossas vidas, quando experimentamos o luto e tristeza profunda, não vou dizer nem igual a de Jó, que a de Jó foi muito difícil, pelo fato que ele perdeu 10 filhos no mesmo dia. Nesses momentos é importante lembrar que Deus, Ele entende nossa dor e sofrimento, como vemos na história de Jó. Mesmo em meio ao sofrimento, Deus ainda está presente, né, e trabalhando na vida de Jó. Então, mesmo em tempos de tristeza, meus irmãos, podemos nos voltar para Deus, porque Deus é conforto, Deus é esperança na nossa vida. Terceiro subtópico: fidelidade ao Senhor em meio à dor. Aqui estamos diante de uma passagem muito poderosa no livro de Jó, meus irmãos. Em Jó 1 e 20, após ouvir a trágica notícia da morte de seus filhos, vemos que Jó rasga seu manto, rapa a cabeça e se prosterna em adoração a Deus. Estes são símbolos tradicionais de luto na cultura do Oriente Médio, mostrando a profundidade de sua dor. Apesar de seu sofrimento, Jó escolhe adorar a Deus. Aqui o texto sugere que Jó começou a aceitar o que aconteceu
A perda de seus filhos é uma dor que nunca desaparecerá completamente, mas Jó reconhece e aceita que Deus é soberano a tudo. Jó 1:21 expressa essa aceitação através das palavras de Jó, quando ele diz: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó reconhece que tudo o que tem é um presente de Deus, e Deus tem o direito de tirá-lo. Ele adora a Deus em meio à sua dor. Por fim, meus irmãos, Jó 1:22 afirma: Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mesmo em meio a seu sofrimento, Jó manteve sua integridade e continuou confiando em Deus. Essa passagem, meus queridos irmãos, nos desafia a confiar em Deus em todas as circunstâncias, mesmo em meio à dor e o sofrimento. Nem sempre entendemos o motivo do nosso sofrimento, mas podemos escolher confiar em Deus e adorá-lo, mesmo em meio à dor. Ao fazer isso, meus irmãos, podemos encontrar esperança e consolo em meio à nossa tristeza. Terceiro subtópico: os cristãos e o luto. Primeiro subtópico: não culpe a Deus. Esse texto, meus irmãos, nos chama a atenção a refletir sobre como lidamos com a dor, o sofrimento e as perdas inesperadas da vida, citando a figura de Jó como exemplo de fé e paciência. Os versículos mencionados, de Jó 1:21, 22, mostram Jó reagindo à morte de seus filhos e à perda de suas posses com uma aceitação resignada e uma expressão de fé. Jó, meus irmãos, reconhece que tanto a prosperidade quanto a adversidade vem de Deus, e ele se recusa a blasfemar contra Deus, apesar de seu sofrimento extremo. A passagem de Deuteronômio 29:29 também é citada, que diz: as coisas secretas ou encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Aqui, meus queridos irmãos, essa passagem sugere que existem certos mistérios, meus irmãos, na vida do crente que não podemos entender completamente, como por que sofremos. No entanto, Deus, ele nos revela o suficiente para que possamos viver de acordo com a sua vontade. E finalmente, meus queridos irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, nos lembra que agora vemos apenas um reflexo, como um espelho. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, assim como sou plenamente conhecido. Em outras palavras, nossas percepções nesta vida são limitadas. Mas um dia, meus queridos irmãos, pode ter certeza, veremos as coisas mais claramente na presença de Deus. Este texto, meus queridos irmãos, nos encoraja a não culpar a Deus quando enfrentamos a adversidade, mas confiar nele e permanecer fiel a ele. Não podemos compreender todos os mistérios, não, meus irmãos, da vida, mas podemos ter certeza de que Deus é fiel. Podemos ter certeza que Deus é justo, mesmo em meio ao sofrimento. Podemos encontrar conforto e esperança na fé e na promessa de que um dia, meus irmãos, veremos as coisas mais claramente. Segundo subtópico: vivendo o luto. Esse texto, queridos irmãos, discute a questão do luto e como devemos lidar com ele como crentes em Jesus Cristo. Nos é apresentado o patriarca Jó como um exemplo de como lidar adequadamente com o luto e expressar as emoções associadas a ele. O versículo mencionado, João 11, verso 35,
No versículo mencionado, João 11, verso 35, Jesus experimentando a expressão de sua própria dor diante da morte de seu amigo Lázaro. Jesus agitou-se no espírito, comoveu-se e Jesus chorou. Essa passagem nos ensina, meus irmãos, que é natural e aceitável expressar a tristeza e o sofrimento diante da perda de alguém que a gente ama. Outra referência importante poderia ser encontrada no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 4, que nos lembra que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Isso nos assegura que há um tempo apropriado para o luto e para expressar também nossa tristeza diante da perda. Esse texto, queridos irmãos, nos encoraja a lidar com o luto de maneira saudável e expressar nossas emoções durante esse período difícil. Ele nos lembra que é normal e natural sentir dor e tristeza diante da perda e que devemos nos permitir experimentar essas emoções. Também nos incentiva a buscar ajuda se tivermos dificuldades em lidar com o luto depois de um período de tempo. Mas saiba que Deus está contigo. O Senhor, Ele dá paz, tranquilidade. Ele acalma tua alma e o teu espírito nesses momentos tão difíceis, como Ele fez com Jó. Ou você acha que foi o próprio Jó? Não, ali foi Deus agindo na vida de Jó. Deus agiu na vida do Jó para que ele ficasse tranquilo, para que em vez de ele ficar amaldiçoando Deus, ele adorasse a Deus. É assim que Deus faz, Deus conforta, meus irmãos. Em momentos difíceis, Deus conforta, porque Ele é o nosso consolo, é o nosso conforto, é a nossa segurança. Terceiro subtópico, mantenha a esperança. Aqui, meus irmãos, nos lembra que, enquanto cristãos, embora experimentemos a tristeza e a dor da perda, também temos a esperança da ressurreição em Cristo. Esta esperança deve nos sustentar em tempos de luto e nos ajudar a eventualmente voltar às nossas vidas normais. Versículo 1 de 1 Tessalonicenses 4,13 nos incentiva a não nos desesperarmos da mesma maneira como aqueles que não têm esperança. Isso nos lembra que nossa fé em Cristo nos oferece uma esperança segura e um conforto duradouro. Esta esperança ela é reforçada pelo versículo 2, pelo a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5, que retrata Deus como um Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. 1 Tessalonicenses 4, 14 ao verso 18, destaca a esperança da ressurreição e da reunião com nossos antes queridos na presença de Jesus. Estes versículos descrevem a vinda do Senhor quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então nós que estamos vivos, permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrarmos o Senhor nos ares. Este texto, meus irmãos, nos encoraja a manter a esperança em meio ao luto, lembrando-nos da ressurreição de Cristo e da promessa de vida eterna. Ele também nos aconselha a buscar ajuda se a nossa tristeza e nosso luto se prolongarem e interferir em nossa capacidade de retornar às nossas vidas normais. A fé sobrevive ao sofrimento. Muitos pensam que por crerem em Deus, Ele os livra dos problemas. Assim, quando ocorrem as calamidades, questionam a bondade e a justiça divina. Mas a mensagem de Jó, meus irmãos, é que não desistamos de Deus quando Ele permite que tenhamos experiências ruins. A fé em Deus não garante prosperidade pessoal, não. E a falta de fé não é sinônimo de problemas nesta vida. Se assim fosse, meus irmãos, as pessoas creriam em Deus apenas para enriquecimento próprio. Deus
é capaz de nos resgatar do sofrimento. Mas pode também, meus irmãos, permitir que o sofrimento ocorra por motivos além da nossa compreensão, sim ou não? A estratégia de Satanás é fazer com que duvidemos de Deus nesse exato momento. Aqui nós vemos Jó mostra uma perspectiva maior, que é a busca de seu conforto pessoal. Se sempre soubermos os motivos de nossos sofrimentos, nossa fé não terá espaço para crescer. Sim ou não? Chegamos à nossa conclusão. Sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor, da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso, é importante que levemos em conta esta declaração do salmista. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 37, Salmo 73, versículo 26. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdadeira consoladora, essa é uma verdade consoladora e, ao mesmo tempo, esperançosa. Portanto, meus irmãos, nesse momento é tempo de confiar em Deus. Queridos irmãos, se você chegou até aqui, com certeza esses subsídios estão sendo bênção para você. Peço que compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal para continuarmos levando a mensagem da cruz para milhares de pessoas pelo mundo. Deus te abençoe. Amém.